Prezados irmãos, muito boa noite. Esse vídeo que nós estamos enviando é alusivo ao culto da noite, que a gente preparou com muito carinho, e nós esperamos que a mensagem que será transmitida hoje vá de encontro às suas necessidades e que Deus possa lhe falar profundamente. Nós estamos alegres porque, embora nós não estejamos reunidos fisicamente, mas estamos virtualmente em contato uns com os outros, e a nossa comunhão continua, o nosso amor fraternal deve com certeza se fortalecer cada vez mais. E hoje a mensagem tem como título Atitudes Corretas em Tempo de Crises. Eu quero iniciar dizendo que todos nós já atravessamos vales, já atravessamos momentos difíceis. Quem não atravessou ainda vai atravessar. Davi, ele disse no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não está dizendo que ele nunca andou pelo vale, ainda que eu esteja lá, e ele já esteve por muitos vales, quem sabe a história dele sabe o que estou dizendo, ele não temeria, porque Deus estava com ele. Então, nessa noite, a despeito do que nós estamos vivendo no tempo do coronavírus, eu queria refletir com os irmãos sobre atitudes corretas em tempos difíceis. E o texto que nós vamos ler é um texto que fala de um tempo difícil que Israel vivia na Babilônia. O povo de Deus estava cativo. O povo de Deus havia sido subjugado por Nabucodonosor. E cativeiro significa sofrimento, cativeiro significa humilhação, alienação, solidão, angústia, opressão, falta. E é assim que o povo de Deus se encontrava quando Jeremias escreveu uma carta a pedido de Deus para o povo de Israel. Porque sempre quando o povo estava em sofrimento, em angústia, Deus levantava os profetas para levar esperança, para levar consolo, para levar amor, para levar advertências, para levar instruções ao povo. Então, por isso, eu gostaria de ler pelo menos 4 versículos de Jeremias capítulo 29. Então, aqueles que puderem aí na sua casa, por gentileza, abra aí Jeremias capítulo 29 e nós vamos ler o versículo 1, o versículo 11, o versículo 12
e o versículo 13. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. O versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te damos graças, porque podemos nos encontrar virtualmente e falarmos da Tua palavra, e mostrarmos o Teu amor, e apontarmos os caminhos do Senhor. Ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a atravessarmos de cabeça erguida esse vale. Nós oramos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero falar então sobre essas 3 atitudes. Eu chamaria de atitudes corretas em tempos de crise, que foi exatamente o que Deus pediu a Jeremias que falasse ao povo por intermédio daquela carta. E a primeira atitude que o povo deveria ter era nunca desistir. O povo deveria continuar acreditando de que Deus o tiraria, o salvaria daquele cativeiro. O povo não deveria se render, o povo não deveria desistir nunca, porque Deus ele não se alegra com quem desiste. Deus não se alegra com quem olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. O crente deve seguir em frente. O crente não deve desistir nunca. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a carta de Deus para o povo é no sentido de que o povo continuasse acreditando nas promessas do Senhor. O versículo 2 fala da dificuldade que o povo tinha de cantar lá na Babilônia. O versículo 2 do Salmo 137, né? Que diz que nos salgueiros que lá havia, ou seja, lá na Babilônia, diz a palavra de Deus, pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, significa nós não podemos adorar a Deus aqui, em terra estranha, porque nós estamos tristes, nós estamos no cativeiro, nós desistimos, nós nos cansamos, nós jogamos a toalha, é o nosso fim, nós não queremos mais. Então o povo estava triste, o povo estava debilitado, o povo não queria continuar. Mas a carta de Jeremias vai dizendo para o povo, a vida continua. O povo devia continuar acreditando nas promessas de Deus, porque Deus não falha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Em Números capítulo 23, versículo 29, a Bíblia vai dizer o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, se Deus prometeu que livraria o povo do cativeiro, é porque Ele vai livrar. Então, se nós estamos num tempo difícil e Deus prometeu que Ele estaria conosco enquanto estivermos no vale, enquanto estivermos atravessando uma dificuldade, nós devemos confiar de que Ele está conosco e de que tudo vai terminar bem. Eu me lembro de uma palavra do Dr. Billy Graham, saudosa memória, que ele dizia o seguinte, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fique tranquilo, tudo vai acabar bem. E a segunda atitude correta que o povo de Deus devia tomar quando estava no cativeiro, e nós também, diante do coronavírus, é nos deixar guiar pelas verdades bíblicas e não pelas falsas mensagens divulgadas e pregadas por falsos profetas. Então, cuidado com as falsas esperanças,
Cuidado com os contos de fadas. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que enganariam a muitos. Israel, o povo de Deus, estava deixando-se levar por falsas profecias. Lá no versículo 8 do capítulo 29 vai dizer: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então nós não podemos acreditar em qualquer mensagem que se prega pela internet. Nós não podemos acreditar em falsas profecias, porque nós estamos vivendo os últimos dias e é natural que falsos profetas surgem com falsas mensagens. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos liberta. E nós conhecemos a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. E a terceira atitude correta que devemos tomar em tempos de crise é a esperança. É esperar pelo Senhor. A Bíblia diz em Jeremias, versículo 10 do capítulo 29, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, eu voltarei para vós e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. A este lugar significa a Jerusalém, de onde Jeremias escrevia a carta. E o Salmo 40 vai dizer o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, tirou-me do cativeiro, tirou-me de um vale de destruição, do vale da sombra da morte. Firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Agora eu vou poder tirar as minhas harpas que estavam penduradas. Eu vou poder pegar os meus instrumentos e poderei louvar, engrandecer o nome do Senhor. E o Salmo 40 ainda continua dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Também em Isaías capítulo 40, veja bem, Salmo 40 e Isaías capítulo 40, vai dizer o seguinte: que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então devemos confiar, acreditar no Senhor. E lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi Jeremias que escreveu também Lamentações. Daí o título, Lamentações de Jeremias. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: olha, assim como Deus esteve com o povo dele, desde os tempos antigos, desde o Egito, caminhou com o povo pelo Rio Jordão, pelo Mar Vermelho, atravessou o povo pelo deserto até chegar na terra prometida. Então Deus agora tiraria o povo também do cativeiro e daria ao povo um fim que o povo merece, como diz aqui o versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o povo deveria esperar no Senhor, o povo deveria acreditar no Deus das promessas, o povo deveria acreditar que o Senhor haveria de tirá-lo daquele cativeiro. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os tempos são difíceis. É hora mais do que nunca de juntos voltarmos para o Senhor, clamarmos ao Senhor. E eu creio piamente, irmãos, que eu acho que Deus ele está de alguma forma julgando a terra, porque esse problema do coronavírus ele atingiu todos os cantos da terra. Acho que é um momento de reflexão. As nossas atitudes precisam de ser corretas. Nós, como cristãos, não devemos nos desesperar. Fazer a nossa parte, sim. Contribuir para que essa pandemia não avance, sim. Mas nunca nos desesperar. Porque desespero é o contrário de esperar. Então devemos esperar no Senhor. Confiar nas promessas do Senhor. Então as três atitudes são, primeiramente, nunca desistir das promessas do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segunda atitude,
é deixar-nos guiar pelas verdades bíblicas e não por falsas profecias, por falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes religiosos que aparecem falando muitas asneiras, pregando muitas mentiras e às vezes enganando muitos, até muitos crentes em Cristo Jesus. E terceira atitude correta que devemos tomar em tempos difíceis é esperar no Senhor. Acreditar que o dia de amanhã será melhor do que hoje. Então que Deus continue a abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes, porque em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então vamos abrir a Bíblia nesses dias que a gente está em casa, estudar a palavra de Deus, refletir sobre ela, buscar conhecimento e nunca desistir e nunca perder a esperança. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. Se vocês estiverem juntos aí à mesa, né? Que Deus abençoe. Continue confortando, consolando o coração de vocês. E esperem, como diz o salmista, esperem confiantemente pelo Senhor. E o Senhor há de conceder aquilo que deseja o seu e o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é a verdade. E ajuda-nos em tempos difíceis a não desistirmos, a acreditarmos nas profecias bíblicas e a esperarmos no Senhor. Ajuda a nossa igreja, ajuda os irmãos fracos na fé, ajuda os enfermos, ajuda cada um de nós a superarmos, a acreditarmos, a seguirmos em frente com a Tua graça e com o Teu amor. E agora que o amor, a graça e a comunhão do Trino Deus sejam com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com